Todos esses temas foram abordados e transformados nisso que eu vou colocar aqui no chat para vocês, que são as propostas da bancada feminista do PSOL. Eu seria muito pretensiosa se eu quisesse falar sobre todas elas. Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado nesse tempo que me falta, que é falar sobre o tema que eu mais abordo e mais defendo publicamente, que é o tema da segurança pública. Eu falei para vocês que eu sou advogada criminalista e que eu sou ativista do movimento negro. Essa combinação fez com que eu tivesse no centro da minha defesa política a segurança pública. Eu, inclusive, advogo e advoguei e pretendo continuar advogando de graça para mães familiares de pessoas que foram assassinadas pela polícia. E essa experiência e essa proximidade com familiares de vítimas da violência me trouxe ainda mais interesse por essa pauta e pela concretização dessa pauta. Eu acho que hoje as famílias de mães de vítimas da violência, elas são um dos principais expoentes do que é o movimento negro, do que é o movimento de periferia em todas as cidades do país. Porque esse movimento de extermínio da juventude negra, ele existe em todas as cidades do país. E eu acho que ele é uma forma de organização muito importante. Então, eu acho que também muito motivados pelo que aconteceu nos Estados Unidos, por George Floyd, que nos mostrou, no meio da pandemia, que existem várias formas de nos matar. O movimento negro nos Estados Unidos e também aqui no Brasil foi para as ruas para dizer que a gente não queria morrer nem de tiro, que a gente não queria morrer de Covid, que a gente não queria morrer encarcerado. E isso foi uma pauta, isso é uma pauta que a gente carrega. E eu acho que isso é muito fundamental para a gente. Então, a gente tem pautado muito um modelo, pensar um modelo de segurança pública, um novo modelo de segurança pública na cidade. Entendendo que muitas coisas, ou muitos temas que se discute no âmbito da segurança pública, são temas que não podem ser pautados em âmbito municipal. Então, por exemplo, repensar a polícia militar, pensar a desmilitarização da polícia militar, pensar a política de drogas, que é uma política que encarcera jovens negros e prende usuários de droga e pequenos traficantes, o jovem aviãozinho que está ali na esquina, e não grandes traficantes. Então, a cocaína é a segunda maior economia do mundo. E ninguém fala sobre isso. Mas sobre prender o adolescente que está vendendo droga na esquina, sobre isso falam. Sobre prender o adolescente que está vendendo droga na porta da escola, sobre isso falam. Então, é uma política de drogas e que também influencia na política de segurança pública, que é muito torta, que é muito desigual e que tem um impacto muito negativo no direito ao futuro dos jovens negros. Todo ano é lançado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse ano ele saiu agora, na semana passada, ou nesse domingo. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou que, mais uma vez, aqui do que a gente vem denunciando, de todas as pessoas que foram assassinadas ano passado pela polícia, 74% são jovens de até 29 anos e 79% são negros. Então, mais uma vez, a gente sabe que a bala da polícia tem um destino certo, que são jovens, negros e periféricos, da mesma forma que o encarceramento. Então, pensar isso é fundamental, porque isso traz um impacto direto em quando a gente olha a diferença que é que uma pessoa em Pinheiros tem expectativa de vida de 85 anos, enquanto uma pessoa em Cidade Tiradentes tem expectativa de vida de 55 anos. Dentro da mesma cidade, existe uma diferença de expectativa de vida de 30 anos entre quem mora em Pinheiros e quem mora em Cidade Tiradentes. Isso é um escândalo. Isso acontece porque os nossos jovens estão sendo assassinados e porque o nosso povo não tem direito social, não tem direito à saúde, não tem direitos básicos que possibilitem o aumento da expectativa de vida deles. Bom, nesse contexto todo, a gente fez um esforço muito grande de pensar temas municipais que podem contribuir para a transformação, ou para pelo menos a amenização do que é essa política de segurança pública que é extremamente danosa a todos nós. E a gente pensou algumas coisas. Primeiro ponto, que eu acho que é muito importante dizer, que é o papel que os guardas municipais cumprem, né? As guardas municipais, elas deveriam ser guardas desmilitarizadas, elas deveriam ser guardas comunitárias. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Primeiro porque a guarda municipal não tem um exemplo de polícia comunitária em nenhum outro lugar do Brasil. Então, elas seguem automaticamente o modelo da polícia militar. Para além disso, as guardas municipais, elas têm uma função muito ampla,
desde proteger o prédio da polícia, desde fazer guarda e escolta dentro de escola municipal, até tirar cobertor de pessoas que estão em situação de rua, até tirar mercadoria de ambulante, enfim. Então, a gente tem questionado muito isso. Mas também entendendo que falar sobre segurança pública é mais do que falar só sobre prisão e polícia. Falar sobre segurança pública é falar sobre o que existe que garante o direito ao futuro dos nossos jovens, os jovens negros e periféricos. E isso, para a gente, é muito importante de se debater. Então, por que é que os serviços de medida socioeducativa para adolescentes que praticaram atos infracionais são serviços de medida socioeducativa que são em meio aberto, controlados por organizações terceirizadas, que precarizam os trabalhos dos trabalhadores, mas também precarizam o atendimento a esses adolescentes? Por que é que polícia faz guarda dentro de escola? Isso afasta ou isso aproxima jovens de dentro da escola? Porque que existe o mesmo formato, a mesma estrutura de grade, o mesmo cheiro, a mesma cor entre fundação casa e escola pública. Por que é que não existe espaço de cultura e lazer nas periferias? Por que o baile do Paraisópolis foi reprimido daquela forma e assassinou 9 pessoas? A gente precisa de espaço de cultura e lazer, a gente precisa de espaço de esporte, a gente precisa de política pública para jovem estar dentro da escola. E a gente precisa de política de emprego e renda para os jovens, de forma que o tráfico de drogas não seja muito mais atrativo do que qualquer outro emprego extremamente precarizado que esses jovens vão ter. Então, a gente tem debatido muito que a gente quer e pensado políticas públicas concretas para ter, sim, a juventude negra viva, mas também para ter uma juventude negra que possa sonhar com o seu direito ao futuro. Isso é, dentro da nossa candidatura coletiva e do nosso futuro mandato, o tema que eu mais penso, que eu mais trabalho e que eu mais penso em converter em políticas públicas também. E acho que debater tudo isso com pessoas que estão dentro de um cursinho popular, que pensam esse lugar da educação popular, não necessariamente da educação formal, isso também é fundamental para nós. Então, eu agradeço muito o espaço, quero muito conversar com vocês, me perguntem aí tudo que vocês quiserem. E é isso, e eu espero aí que a gente possa continuar conversando, tocando coisas juntos, inclusive, se tudo der certo, quando a gente estiver dentro do mandato e eu voltar aqui para falar com vocês como uma vereadora e alguém que faz política pública de dentro da Câmara. Valeu, gente. Júlio, você vai falar alguma coisa? Acho que ele vai. Ele saiu, acho que ele caiu. Mas enquanto ele volta, eu queria fazer uma pergunta, Paula, referente ao transporte público, porque recentemente o Covas retirou as cotas, né, e fez um outro sistema para a gente ter o direito de passe livre de estudante. E eu acredito que isso afasta os estudantes de muitas possibilidades, como uma delas é o cursinho. Por quê? Eu falo por mim, por algumas pessoas, porque a gente vai para a escola com o passe livre e com ele a gente acaba utilizando para ir para outros lugares, como lazer no final de semana ou até o próprio cursinho popular. Antes desse cursinho, ano passado eu frequentava um outro que ficava em Rio Ferraz e eu não tinha dinheiro para passagem, eu não tinha dinheiro para nada. A minha salvação era o passe livre. E agora, como ele está cortado, tira a possibilidade de muitos jovens frequentar lazer, espaços como a Avenida Paulista, bibliotecas no final de semana, cursinhos. E aí eu queria te perguntar o que você acha e qual a medida que a gente pode ser feito aí, porque eu acredito que o passe livre não tem que ser só para ir e voltar da escola no dia de semana, e sim para o estudante curtir o lazer no final de semana, ir para uma biblioteca, um cinema, ou até ir para cursinhos no final de semana. Vocês querem fazer várias perguntas e eu vou respondendo tudo junto? Como vocês costumam fazer? Olha, eu acabei de mandar para o pessoal aqui
no chat perguntas. E aí a gente vai fazendo. Eu vou mandar uma pergunta, o Júlio mandar outra, o pessoal fique à vontade para mandar as perguntas no chat e aí a gente vai conversando. Tá bom, então eu vou responder essa. Desculpa, Jair. Tá um pouquinho atrasado, Jailson. Posso ir respondendo, então? Claro, fica à vontade. Então tá bom. Estou digitando aqui para não esquecer. Bom, primeira pergunta sobre o transporte. Eu acho que sua pergunta é muito importante. Na Semana da Educação, a gente fez uma série de vídeos da bancada sobre educação, temas diferentes da educação. E o vídeo que eu fiz foi sobre educação antirracista. Então, como pensar uma educação antirracista? E uma das coisas que eu abordei foi justamente essa: a necessidade de transporte, passe livre para os estudantes que estão nos cursinhos populares, inclusive aos finais de semana, né? A gente, no nosso programa da bancada, colocou o pensar a tarifa zero, então defender a tarifa zero. Só que como medida intermediária até a tarifa zero, então ir reduzindo, a proposta do Boulos, por exemplo, é redução anual da tarifa até chegar na tarifa zero, né? Em todos os anos de mandato até chegar na tarifa zero. A nossa proposta é, desde já, a implementação de passe livre sem restrições, que é justamente isso que você falou, para os estudantes e para os desempregados. E acho que isso é muito importante por conta disso, porque o estudo ele não é só o estudo formal, o estudo não é só o ir para a escola de manhã em um período de segunda a sexta-feira. O estudo é mais do que isso. É o acesso à biblioteca, é o acesso aos cursinhos populares, mas também é o acesso à cultura, é o acesso ao lazer, é o acesso ao transporte. Para isso que eu falei antes, que é o direito ao futuro da juventude negra e periférica, que é pensar o direito à cidade da juventude negra, como é que a juventude negra da periferia, de lá do fundão da cidade, de lá do fundão da Zona Leste, acessa o centro para ir no slam que ele quer ir lá na Praça Roosevelt, por exemplo. Como é que faz isso? O passe livre é fundamental. O direito à cidade da juventude é muito importante. E eu acho que junto com essa defesa do passe livre, tem outras coisas do transporte que a gente precisa pensar. A mobilidade urbana, como um todo, ela é um tema fundamental. E ela passa pelo enfrentamento à máfia dos transportes, que precisa ser enfrentada aqui na cidade. Ela passa por entender que a gente teve muito corte de ônibus na periferia, muito corte de ônibus. Então, desde que eu me lembro, assim, pelo menos desde 2013, muitos ônibus foram cortados de lá do metrô Carrão, que era onde eu pegava ônibus antes de casar, né? Eu casei na pandemia e me mudei para a Zona Norte, mas até maio, lá do metrô Carrão, muitos ônibus eram cortados, foram cortados. E muitas pessoas que precisavam pegar um ônibus para ir para casa, passaram a pegar 2, 3 ônibus. Ou então corredores de ônibus que foram prometidos e nunca foram construídos. Corredores de ônibus que são necessários porque tem muito trânsito em avenidas da cidade, em regiões centrais, tipo perto do Terminal Carrão, entre outros. Então, acho que isso é muito, muito importante. Pensar a mobilidade urbana, pensar a transformação, a modificação dos transportes a partir desse lugar também do direito ao futuro da juventude negra. Então, acho que estamos juntos assim, nessa pauta, é uma pauta que para a gente é bem importante. A Aline, né? A Aline perguntou por que o PSOL. Aline, eu acho que hoje o PSOL ele representa uma alternativa política de esquerda que é bastante importante. Eu acho que o PSOL representa, e coloco aqui uma marca, especialmente, não só, mas também depois do impeachment da Dilma, o PSOL representa um espaço, um grande guarda-chuva político que abriga organizações diferentes, parlamentares com viés diferentes, mas que
é um espaço onde movimentos e organizações se encontram. Acho que não à toa a liderança do MTST, que é um dos maiores movimentos sociais da América Latina, o maior movimento social urbano da América Latina, que é o Guilherme Boulos, escolheu se organizar dentro desse partido. A gente acha que esse papel que o pessoal tem de fazer também alianças com movimentos que estão fora do próprio PSOL, como o MTST, ou como foi a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, na última eleição presidencial, que o Guilherme Boulos teve como sua vice Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena super importante do nosso país. A gente acha que o PSOL cumpre um papel muito importante de organização da resistência, da luta dos movimentos sociais, e que na política institucional também tem cumprido um papel. Então, quando a gente olha lá para o que aconteceu na luta do auxílio emergencial, o Bolsonaro tem ganhado muito crédito na luta do auxílio emergencial, né? Muita gente acha, inclusive a popularidade dele está muito envolvida com isso, muita gente acha que o Bolsonaro deu de presente para todo mundo o auxílio emergencial na pandemia. E isso não é verdade. A verdade é que o Bolsonaro propôs no Congresso R$200 de auxílio emergencial. E que os parlamentares de esquerda, e coloco aqui que os parlamentares do PSOL tiveram um papel decisivo nisso, batalharam muito para que o auxílio emergencial fosse de R$600 e agora o Bolsonaro reduziu de novo para R$300, né? Mas o que foi, a proposta que passou no Congresso foi de R$600. Então, ter parlamentares que fazem parte dessa resistência dura de defesa intransigente dos direitos humanos, defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores, seja na esfera que for da política, seja no legislativo federal, seja no legislativo estadual, seja no legislativo municipal, que é a eleição que a gente está passando agora, é muito importante. O pessoal também teve um papel muito importante agora, que foi atrasar uma votação que, infelizmente, foi péssima na Alesp, que foi do PL de privatização e extinção de várias empresas públicas, como a CDHU, como a EMTU, entre outras, agora nesse período também de pandemia, nesse pacotão de reforma administrativa que o governador do estado, João Dória, tentou aprovar. Então, assim, isso são 2 exemplos que eu te dei, mas eu poderia dar outros, assim, do quanto eu acho que esse instrumento que é o PSOL, que é um partido político, que faz parte dessa defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores e dos direitos sociais, dos direitos humanos, cumpre um papel importante no país e também na nossa cidade. Eu vou ler uma pergunta que está no chat, mas se alguém quiser ligar o mic para falar, fica à vontade. Bom, vou ler a pergunta da Larissa, que é uma estudante nossa também. Eu vi um vídeo de uma drag queen respondendo uma pessoa que perguntou ela falar de uma mulher com o assunto das mulheres LGBT. Lutem por uma igualdade e liberdade de escolhas. E eu vi que o Bolsonaro está querendo tirar a homofobia, que é crime, e o que você acha disso? Eu olhei esse vídeo e lembrei que nós estávamos sempre lutando para conseguir nossos direitos. E, bom, agora eles estão sendo retirados aos poucos. Larissa, acho que sim, é isso. Infelizmente, quando a gente olha para situações como essa, a gente vê o quanto os nossos direitos mínimos de vida, que é isso, né? LGBTfobia ser crime, racismo ser crime, coisas mínimas. A gente está dizendo, me respeite pelo direito de amar quem eu quero amar, sabe? Me respeite por isso, para poder andar de mão dada na rua com quem eu quiser. Respeite a história de um povo que tem 300 anos de história de ser tratado como coisa, como objeto, e não como ser humano, e não como sujeito de direito, que é o crime de racismo. É isso, é respeito, mínimo e básico. E mesmo essas conquistas, que são conquistas duras, que são conquistas suadas, são frágeis. É por isso que a luta dos movimentos sociais ela é tão importante. Eu estou repetindo isso sistematicamente, porque eu quero também não me esquecer disso, e quero que vocês me cobrem disso quando eu for vereadora, do por quanto é importante essa luta dos movimentos sociais de resistência que é feito fora também da política institucional. Porque se não é a nossa pressão, a pressão nas ruas, nesse caso, não foi uma lei, nesse caso foi uma decisão do STF que reconheceu, equiparou o crime de homofobia, LGBTfobia
ao crime de racismo e reconheceu que também é crime a discriminação LGBTfóbica. Mas foi uma conquista que aconteceu no STF a partir de muita pressão do movimento LGBT fora do STF, né? Não foi só a responsabilidade dos advogados que foram lá no STF, sustentaram e disseram isso precisa ser considerado crime. Foi mais do que isso, foi pressão de anos dos movimentos sociais fora do STF, fora da Câmara dos Deputados, pressionando para que houvesse esse reconhecimento. E mesmo esses direitos são frágeis. É por isso que essa pressão ela nunca pode acabar. É por isso que mesmo tendo um prefeito que a gente confia, mesmo tendo um governador que a gente confia, a pressão fora dos espaços da política institucional, ela é fundamental. A resistência, ela é uma resistência permanente enquanto houver capitalismo. Porque enquanto houver capitalismo, na verdade, vão estar batalhando, as classes dominantes vão estar batalhando para retirar todos os nossos direitos, para nos esmagar. Mesmo esses mais básicos, que são os direitos à vida, o direito à vida, né? Então, há quanto tempo que nós, negros e negras, batalhamos para dizer as nossas vidas importam? Só isso. Queremos respirar, que é o que veio do George Floyd lá dos Estados Unidos, que a gente também diz aqui, né? É um direito básico, é o direito de respirar, é o direito de viver, é o direito de uma mãe dizendo, por favor, senhor policial que está ocupando um morro no Rio de Janeiro, deixe o meu filho ir até a escola, não assassine o meu filho com uniforme de escola. É algo básico, e nem isso a gente tem. Então, a luta pelos nossos direitos e essa resistência, ela é permanente. Então, eu acho que é um absurdo isso que o Bolsonaro quer fazer, o envio desse projeto para que a LGBTfobia não seja reconhecida como crime. E acho que fica para a gente essa lição e essa dica, de que um direito conquistado, ele nunca é um direito irreversível. É só ver os direitos trabalhistas e outros que estão sendo previdenciários e outros que estão sendo retirados de nós sistematicamente. Que respondeu muito bem. Eu queria perguntar, estava vendo as propostas da cultura, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para quem não conhece a lei de fomento às periferias. Sim. Tem mais alguma para eu responder junto ou não? Só essa, né? Pode responder. Por enquanto só essa. Eu tenho uma pergunta aqui do professor Walter. Tem uma pergunta do professor Walter, mas ela é um pouco mais complexa. Então você pode fazer essa e a gente faz na sequência outra. Tá bom, gente. Beleza, vamos lá. Bom, vamos lá. É o seguinte. Existe um grande movimento, enfim, eu sempre fico pensando que eu não vim do movimento de cultura, eu não me organizo no movimento de cultura, mas é um movimento que eu respeito muito, porque eu sei que é um movimento que faz resistência nas quebradas há muito tempo. Então, sempre me incomoda quando eu escuto alguém falar, tipo, precisamos levar cultura para a periferia, porque a periferia tem a sua cultura, a periferia tem a sua forma de organização. Então, eu sempre tenho muita humildade para falar sobre esse debate, que eu sei que é um debate que não é meu, e sei que tem gente na quebrada fazendo essa discussão há muito tempo. Seja pelos slams, seja pelo movimento funk, seja pelo jongo, seja pelo maracatu, enfim. Cada quebrada tem a sua forma de resistência e de cultura periférica. E o movimento de cultura das periferias foi um movimento que se organizou e batalhou muito pela instituição de um programa que é a Lei de Fomento às Periferias, né? Que é o quê? A possibilidade de que as pessoas possam viver da cultura. Então, o apoio financeiro do Estado, o estatal, do município, do governo federal, para que os coletivos e movimentos de cultura possam viver disso. Então, assim, por que pessoas ricas conseguem viver da cultura, virar cantores, enquanto as pessoas periféricas têm que acumular a cultura com vários outros trabalhos e nunca se desenvolver mesmo a partir desse lugar que é a cultura? Então, por que a cultura periférica ela não é valorizada e não é respeitada? Então, a Lei de Fomento às Periferias, ela vem daí, os programas de fomento à cultura da periferia,
eles vêm dessa ideia, da ideia de apoiar financeiramente coletivos culturais que atuam há um tempo determinado, mais de 3 anos ou mais, nas periferias de São Paulo. Só que esse programa, ele também sofreu muitos cortes, ele também sofreu muitas... mesmo o programa Vai, que vocês já devem ter ouvido falar, sofreu muitos cortes, existe muita crítica por parte dos coletivos de cultura sobre a forma de acesso a isso. Então, não é democrático, é muito burocrático, exige vários tipos de documento e várias formas de prestação de contas que as pessoas precisam ter acesso a um contador, precisam pagar isso, aquilo, e no fim, não conseguem receber nenhum dinheiro do programa. Então, basicamente, para simplificar muito a ideia, é uma ideia de garantir que coletivos de cultura periféricos possam sobreviver, ter como seu sustento o fazer cultura na periferia. É mais ou menos isso. E a gente acha que isso também é muito fundamental e muito importante para isso, né? Tudo que eu falei, que é possibilitar que a juventude periférica tenha uma possibilidade de futuro, de organização, e de organização de sua resistência também, porque a cultura também é uma forma de resistência, também é uma forma de contar a nossa história, né? E acho que, enfim, ela precisa ser fortalecida. Obrigada. A pergunta do Walter, cadê-la? Tá aqui. Cadê-la é ótima, né? Vamos lá. Porque não tá no chat? Não, a bateria dele acabou, Maria. Ele passou para mim direto. Tá. A gente estava debatendo sobre isso, entendeu? Entendi. Desculpa, viu, Marcelo? Vamos lá. Tá bom. Tô acostumada. Ô, Dó. É o seguinte, ó. Antes de fazer a pergunta dele, eu vou fazer uma passagem histórica rapidinho, porque eu acho importante contextualizar. O PSOL, ele é um partido que ele vai surgir lá em 2004, né? De dissidentes do PT, né? Aí Luiz Helena, na época, uma grande figura, eu acho ela uma figura admirável, eu acho que ela realmente lutou muito, ela pegou uma época muito mais difícil, né? Hoje a gente tem muitas vozes, eu acho que em 2004 o número de vozes era muito reduzido, o que tornava o trabalho muito mais complexo, né? E essa dissidência do PT, ela já vai acontecer justamente por conta dos rumos que o PT tomou chegando ao poder, né? A perda das características da esquerda no poder, ela vai ter algumas nuances, entre elas, o que você citou agora há pouco dos movimentos, que no caso, quando o PT chegou ao poder, perderam muito da sua voz por conta do modelo de governo que foi proposto, por conta de políticas que foram impostas, como no caso da Uni, por exemplo, né? Eu fazia parte, então eu posso dizer que o governo calou muito a Uni naquele período, a Uni se calou muito perante o governo por conta desses detalhes. Então, realmente, a independência dos movimentos com relação ao governo, ela é fundamental, porque senão as coisas não se resolvem. A pergunta do Walter vem no seguinte sentido: a falta de diálogo entre as esquerdas não levou a sociedade para a atual situação em que estamos, um domínio da direita fascista? O que é ser de esquerda hoje em dia? Existe uma deturpação do termo. Poderia nos conceituar qual é a sua visão, a visão da bancada sobre ser de esquerda? É isso. Tá, vamos lá. Bom, eu acho que sim, uma análise importante sobre como surge o PSOL. Quero fazer uma contextualização prévia, que eu não sou parte das pessoas que fundaram o PSOL, eu vim de uma outra trajetória, então eu e a corrente que eu faço parte dentro do PSOL, que é a Resistência, fomos parte do PSTU por muitos anos. Eu fui parte do PSTU de 2012 até 2016. Em 2016, nós rompemos com o PSTU, na esteira da discussão sobre o impeachment, tudo isso, e fomos de forma organizada, quase 1.000 pessoas, formamos uma outra organização política que depois, em 2017, entrou no PSOL de forma organizada. Então, feita essa contextualização, que eu acho que é importante, para dizer que eu acho que é muito amplo mesmo dizer o que é ser de esquerda, e é uma palavra que a gente fala com alguma simplificação, e que não significa ser socialista, ou ser do campo progressista.
ou ser de centro, sei lá. Acho que existem muitas formas de expressar e muitas formas de dizer o que é o ser esquerda mesmo. Quem eu coloco no bolo ou no bojo do ser esquerda, eu não coloco no mesmo bojo do ser socialista. Eu sou uma socialista, eu sou uma marxista convicta, e eu não coloco todas as pessoas ou todas as organizações que eu conceituo como de esquerda no bojo, nesse lugar, nesse bolo todo. Eu acho que a gente tem hoje tratado, e eu acho que essa é uma terminologia importante, mas eu não sei se eu, enfim, me apegaria tanto a ela. Eu acho que eu falaria mais sobre quem são os partidos que têm, ou que trazem no seu programa, que trazem no seu estatuto, uma forma de pensar a sociedade que não seja baseada que não tenha um viés, sei lá, de controle de uma classe social por outras. Dentro desse campo, existem muitas coisas. Existem os democráticos populares, mesmo dentro do PSOL, eu não poderia te dizer que dentro do PSOL não existem correntes políticas que também têm um viés democrático popular, acho que existem. Para mim, o PT e o PCdoB estão nesse campo. No campo do democrático popular, no campo dos partidos democráticos populares. O governo do PT é esse governo, foi esse governo, o governo democrático popular. Não acho que foi um governo de esquerda. Eu nunca conceituei o governo do PT como um governo de esquerda. Eu coloco ele como um governo democrático popular. Mas eu acho que nesse momento, e acho que isso é importante, a gente está olhando para algo que é o enfrentamento com a extrema-direita. E quando a gente olha para esse aspecto, que é o enfrentamento com o bolsonarismo, o enfrentamento com a extrema-direita, a gente tem que ter um olhar importante para a necessidade de se fazer frentes. E isso é algo, por exemplo, que a gente tem uma diferença com a forma de organização do PSTU, que é o partido com quem a gente rompeu. A gente acha que, nesse momento, é muito importante pensar as frentes únicas, né? A frente única operária, como fazer a frente única. Sim, exato, Júlio, concordo contigo. Mas como fazer e como organizar a frente única para lutas que são, nesse caso, a luta de enfrentamento à extrema-direita. E eu não diria que foi a falta de unidade que nos levou a isso. Eu acho que tem muitas ao governo Bolsonaro. Acho que tem muitas questões. Eu acho que o PT fez um aceno à burguesia e foi importante para essa mesma burguesia por um tempo. E quando deixou de ser importante para essa burguesia, sofreu um golpe, que foi a retirada da Dilma do poder. Eu acho que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. E acho que foi um golpe porque a Dilma deixou de ser útil para o PT. Ela não pôde, ela não conseguiu aplicar o ajuste que era necessário para a burguesia até o fim. E aí tirou a Dilma, colocou o Temer e agora elegeu o Bolsonaro. Mas eu acho que mais do que olhar para aquilo, a gente precisa pensar nessa organização futura. Eu gostaria muito que os partidos todos da esquerda paulista estivessem apoiando o Guilherme Boulos nesse momento. Gostaria mesmo. Mas eu não acho que a gente tem que basear a nossa campanha nessa pressão, entende? Eu acho que está muito certo não basear, e o Guilherme não basear essa campanha dele nisso. Eu acho que está muito certo basear a campanha dele no enfrentamento à possibilidade de que o Bolsodória, que a gente tenha um segundo turno que seja Covas e Russomano aqui na cidade. Eu acho que é muito importante, inclusive, acenar para essa base petista que está órfã de partido e de organização, essa base que se decepcionou muito com o que foi o governo do PT, que se decepcionou muito com o que foi o governo Haddad, ou que não se decepcionou, mas que é uma alternativa política distinta do que foi aquilo. E acho que esse é o nosso papel nesse momento. Apresentar alternativas políticas para as pessoas. Apresentar alternativa de construção política e de um programa político que a gente acredite e confie. E eu acho que é esse o papel que o pessoal tem cumprido. Então, enfim, é isso. Eu concordo com o que você está falando, mas é importante a gente contextualizar o seguinte. A gente tem o PCdoB, que tem um candidato que 3% dele, com mais 4% do PT, faria uma diferença imensa. Né? O PT é um partido que ele está trabalhando ultimamente com os intestinos. Né? Eles são só ego. E o trabalho deles na eleição para presidente é uma das causas da eleição do Bolsonaro,
E tudo que está acontecendo em São Paulo hoje, a gente ter que ficar se matando para conseguir eleger um candidato decente, é exatamente por conta disso. Eles não fazem um meia-culpa de perceber tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu de errado, né? E aí ficar atraindo uma classe que é terrível, né? Eles têm um povo muito ligado a eles, que é considerada militância, e eles têm muitas pessoas contra, que acabam colocando a esquerda toda no mesmo patamar. E isso é que torna tão difícil a conversa dos partidos contrários à situação nesse momento. Então, o apoio desses partidos seria fundamental para a gente não ter tanta dor de cabeça nesse momento. Né? É o seguinte, tem umas questões que elas são básicas para todos os candidatos que vão participar. E aí a gente vai fazer para você agora, tá? Rapidinho. Cada vereador em 2020, verba anual de R$ 310.612,05, uma média mensal de R$ 26.000 aproximadamente. Júlio, desculpa, cortou. Oi. Você pode repetir de novo? Vocês ouviram? Ai, deu uma cortada quando você começou a falar. Se você puder repetir do começo. Não, vamos fazer. Tá, vamos fazer. Tá, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá tranquilo? Sim. Então vamos lá. Cada vereador dispõe em 2020 de uma verba anual de R$ 311.000, né? Que dá uma média mensal de 26 mil, destinado aos custeios de serviços gráficos, correios, assinaturas de jornais, deslocamentos para toda parte, são os considerados auxílios e encargos gerais de gabinete. Essas são apenas algumas das verbas que o vereador tem, né? E que nós sabemos, e aí eu posso usar como experiência até os nossos vereadores atuais que representam a região aqui, com que essa verba é fonte de desvios, né, fonte de mau uso. Nós queremos saber qual é a opinião da bancada com relação a essas verbas de gabinete e como pretendem proceder. Essa é uma. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós questionamos muito esse modelo político que privilegia políticos e coloca o salário do político acima do que é o salário de um trabalhador que, enfim, acorda cedo, vai, trabalha todos os dias. Um professor, enfim, acho que isso é a primeira coisa importante de dizer, assim. Então, isso é um questionamento nosso e sempre vai ser um questionamento nosso, que é qual é esse lugar, e aí eu quero fazer um parênteses, tá? Que é um parênteses de que alguns vereadores, tipo o Fernando Holliday, se orgulham muito de dizer que não usam esse dinheiro. Eu não uso esse dinheiro, eu não uso o dinheiro do gabinete e tal. Eu acho que usar o dinheiro do gabinete para coisas úteis, então usar o dinheiro do gabinete, usar esse dinheiro que é disponível a serviço dos movimentos sociais, é o que a gente pretende fazer. Dentro da legalidade, é claro, então é importante dizer que existem muitas regras de controle desse dinheiro também, que engessam o uso desse controle pelos parlamentares, pelos vereadores, isso é importante. Então, a gente pretende, dentro do que é a legalidade, usar a verba do gabinete para fazer o que a gente já faz, que é atuar com os movimentos sociais e fazer com a voz dos movimentos sociais em todo o limite do que é possível fazer. Questionando, claro, sempre o que é isso, né? O que é o salário do vereador, o que são essas verbas outras acessórias que um vereador, muito menos ainda do que um deputado estadual, do que um deputado federal mais recebem. Então, acho que isso é importante, é um comprometimento nosso, assim, que é fazer esse questionamento sobre o que é o lugar desse privilégio político e, ao mesmo tempo, utilizar esse dinheiro dentro de toda a legalidade à disposição e a serviço do que é os movimentos sociais. Tem algo importante que são as emendas, né? No final do ano, sempre tem as emendas parlamentares, que é para onde vai o dinheiro que o parlamentar pode destinar e que os parlamentares, os vereadores, usam muito para fazer coisas do tipo
arrumar um córrego numa comunidade. Aí o vereador é famoso lá naquela comunidade porque é o cara que botou o dinheiro no córrego, coisas desse tipo. A gente acha também que esse valor, e o PSOL, alguns mandatos do PSOL, tem uma prática bem legal, que é de abrir, a Sâmia, por exemplo, faz isso no mandato federal dela, que é abrir esse valor para os movimentos, edital de movimentos. Então, você vai lá, se inscreve e fala o movimento que faz parte, para que ia ser usado esse dinheiro, não sei o quê, e aí tem um edital de destinação dessas verbas das emendas parlamentares, né? E não uma forma de controle das comunidades, de controle de votos, de ganhar aquele lugar eleitoral para ele, coisas desse tipo. Então, acho que tudo isso são coisas que, com certeza, a gente precisa pensar com muito cuidado, assim, vai pensar com muito cuidado, que é como combinar a atuação dentro da legalidade com colocar o dinheiro do gabinete à disposição dos movimentos sociais e não, obviamente, da nossa própria vida, né? Da nossa estrutura de vida, etc. Porque para a gente, política não é forma de enriquecimento. Isso é importante, muito importante. Imunidade parlamentar. Qual o posicionamento? Acho que isso é complexo, assim, eu sou advogada criminalista, então, enfim, eu acho que a imunidade parlamentar, ela não pode necessariamente ser vista como uma forma de privilégio político. Acho que pensar isso está errado. Eu acho que a imunidade parlamentar, ela tem uma série de formas de organização do judiciário, e eu vou te dizer que, para mim, muitas coisas do judiciário precisam ser questionadas. Não é a imunidade parlamentar que leva à impunidade dos políticos, né? Que leva à corrupção, não é isso. O STF é um órgão político que uma série de formas de regras de organização parlamentar levam as pessoas a serem julgadas pelo STF. Da mesma forma, né, falando do foro privilegiado. Então, eu acho que o foro privilegiado é isso. E aí, a imunidade parlamentar, aí acho que é outra discussão, né? Eu acho que as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos que cometeram. Não sou a pessoa que bate no peito e fala da corrupção, do combate à corrupção, como o maior dano do Brasil. Tá aí a Lava Jato para mostrar como que combates à corrupção podem também ter viés político, podem influenciar diretamente em projetos políticos, em processos eleitorais, e acho que a gente também precisa, primeiro, ter menos confiança no judiciário e, enfim, menos ter confiança no judiciário do que depositar as nossas esperanças de que ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. Tá. Estado laico. Fundamental. A laicidade no Estado, ela passa por entender que as pessoas podem ter a religião que quiserem, mas que isso não tem nada a ver com a forma como o Estado organiza a sua política. Uma das nossas principais defesas é a ampliação dos projetos de aborto legal na cidade, né? Então, a gente sabe que o aborto é um direito em alguns casos, infelizmente em menos casos do que deveriam ser, mas o aborto legal é um direito nos casos de estupro, de violência contra a mulher, né, de estupro, violência sexual, estupro, nos casos de feto anencéfalo, nos casos de risco a mãe, né, a mulher, a gestante, e que isso é um direito. E que mesmo esse direito está sofrendo retrocessos. Tem uma política aí, uma portaria que foi editada pelo Ministério da Saúde recentemente, que inclusive eu sou parte das advogadas que estão no STF tentando derrubar essa portaria, e que foi editada para obrigar que médicos denunciem casos, ou possíveis casos de estupro para os policiais. E a gente acha que médico não é polícia. Que muitas, né, a maior parte dos casos de estupro e de violência sexual acontecem para meninas de até 13 anos. E o estupro, o maior índice não é de pessoas que são pegas na rua, numa rua escura, e são estupradas. São de familiares, de pais, avós, padrastos ou de alguém perto de casa. E obrigar que o médico, que o direito ao aborto dessas meninas, especialmente, esteja vinculado a necessidade do médico denunciar, pode submeter essas meninas a violências ainda maiores, como o próprio feminicídio. Então, eu acho que Estado laico é fundamental para pensar política pública, tenhamos a religião que tivermos. Eu, por exemplo, tenho uma religião,
mas isso não tem nada a ver e não pode estar de nenhuma forma vinculado ao fazer política. Certo. Antes de eu fazer a última, que ela é mais aberta a outro ponto, fala, Jailson. Isso, ali. Aí pode. Isso aí tá tudo ligado às bancadas de interesse. Você pode até falar das bancadas de interesse, né? Porque aí não é nem a gente falar só da bancada evangélica. São várias delas que têm interesses comuns. Sim, completamente, gente. Eu acho que é isso mesmo. Cada vez mais existe uma vinculação de interesses que são completamente conservadores à política, né? Então, a religião dessa forma é uma das formas. Política e religião, ainda que o nosso Estado seja laico, previsto constitucionalmente como laico, sempre estiveram ligados. E é importante também a gente não achar que só agora, com o avanço das igrejas neopentecostais, que isso está acontecendo. Mas isso tem vindo agora com muita força. Não sei se vocês viram, mas o Brasil acabou de assinar uma declaração internacional se comprometendo a acabar com o aborto em vários países, né? Ele puxou, com o Trump, com os Estados Unidos, puxou uma declaração internacional assinada só por países que ignoram completamente os direitos das mulheres, uma declaração para dizer que o aborto, enfim, criminalizar o aborto, né? Uma política, um compromisso de criminalizar ainda mais o aborto. Está nessa esteira toda. Mas tem outras coisas que me preocupam. Eu falei muito de segurança pública para vocês. Esse ano, o número de policiais militares que vão disputar as eleições municipais no estado de São Paulo é 70% maior do que nas últimas eleições. Então, nos preparemos. A gente precisa falar sobre segurança pública, eu insisto muito sobre isso, porque eles estão falando. Porque a ideia que tem ganhado é a ideia de que bandido bom é bandido morto, quem tem que chorar é a viúva do bandido e não do policial. Então, a gente precisa falar com seriedade, com conhecimento e com propostas sobre segurança pública, porque vem mais bomba por aí. Nós tivemos o tenente-coronel Adilson Paes conosco aqui já, e ele falou bastante sobre desmilitarização, e é muito importante que esse assunto seja debatido mesmo. Camille, quer falar, filha? A Camille, ela é uma estudante nossa muito especial, viu, Paula? Então a gente sempre abre para ela falar. Vai lá. Como você... Pode falar, Jailson. Fala, Camille, rapidinho, filha, por favor. Desculpa, então. Então, como você estava falando sobre o aborto, eu vi no jornal acho que é um tio, estrupou uma menina de, acho que praticamente 10 anos. E ela não queria engravidar, sabe? Isso é injusto fazer uma menina de 10 anos, gente, engravidar. Meu Deus do céu, como... Nossa, eu não tenho, sei lá, tenho uma raiva disso, sabe? Que, nossa, praticamente, se eu fosse essa menina, assim, de 10 anos, eu ia denunciar esse cara, porque muito injusto. Como que você acha sobre dessa situação do aborto? Camille, eu concordo super com você. E, infelizmente, a grande realidade, o maior número de estupros no Brasil são praticados, o que a gente chama de estupro de vulnerável, que é o estupro até 13 anos, de menores de 14 anos. Então, quase 70% dos estupros do Brasil são de meninas de até 13 anos. Isso é muito chocante. É por isso que o direito ao aborto legal precisa ser garantido. O que foi mais escandaloso nesse dia aí
nesse caso que você está falando, que se é o mesmo que eu estou pensando, é o caso de uma menina do Espírito Santo, foi que ela peregrinou até Pernambuco para conseguir ter acesso ao aborto legal, que chegando lá tinha várias manifestações religiosas na frente do hospital, que impediram o médico de entrar, que queriam saber quem era a menina, e o pior de tudo, o que foi revelado depois foi que a ministra dos direitos humanos, da mulher, da família, teve envolvimento no vazamento do endereço da menina, e que pessoas foram até a casa dela, lá no Espírito Santo, convencer a avó dela de não praticar esse aborto. Isso é um absurdo e, infelizmente, essa não é uma situação incomum no nosso país. É por isso que, quando a gente fala sobre aborto, a gente precisa tirar essa máscara que existe na ideia do aborto, né? Que parece que é um negócio, as feministas, abortistas que estão falando, as doidonas, isso é um absurdo. Quem defende a vida mesmo é a gente que está dizendo essa mesma coisa que você, que é meninas de 10 anos não são mães. Meninas de 10 anos que sofrem violência sexual precisam ter o direito ao aborto legalizado com segurança garantido. Então, eu acho que esse é um grande debate. Infelizmente, a gente não pode resolver isso no âmbito municipal, mas o que a gente pode fazer é garantir a ampliação da política de aborto legal, garantir que o acesso não seja... O grande hospital de referência na cidade é o Pérola Byington, que fica no centro de São Paulo. Então, garantir mais hospitais de referência, com mais médicos preparados, inclusive nas periferias da cidade, que as UBS, que as AMAs tenham atendimento preparado para isso. Então, isso é também um compromisso nosso, que é batalhar muito pela ampliação da política de aborto legal no país e na cidade. Sim. Eu fico licença. Como você mesmo disse, está querendo tirar o nosso direito, né? E muitas das pessoas têm aquele pensamento de, a culpa é da vítima, olha a roupa que ela está usando. E, tipo, a gente percebe que não, porque acontece até com as crianças. Então, tipo, muitas das vezes esse tipo de pensamento faz com que o estupro seja algo normal. E não é. Acontece até com a tia da faxina na escola, né, Larissa? Pois é. Sim, sim. Esse caso aí é muito absurdo. Se eu fosse essa pessoa, nossa, eu ia denunciar o cara. Porque, uma criança de praticamente de 10 anos, tem várias meninas de 10, 11, 12 anos, 13 anos, já estão engravidando por causa disso. Mano, isso aí é muito injustiça. Injusto isso. Tá, joia. Tá bom, então, Camila, obrigado. Paula, para a gente encerrar, então, a última pergunta, ela tem a ver com pertencimento, cara, tem a ver com uma coisa que eu acho que eu tô enrolando porque eu fechei a página aqui, sabe? Mas o nome é representatividade. Quem vocês representam? Aí você aproveita essa pergunta para você fazer o jabazinho aí, que eu acho que é importante pra caramba, meu. Boa. Eu acho que a importância de ser uma candidatura coletiva é que, como eu disse, nós representamos muitas lutas. A gente tem essa concepção de que o feminismo, ele não pode ser expressado por um único perfil. Então, a Silvia foi candidata ao Senado em 2018, e a Silvia falou, eu, sozinha, não represento o feminismo da maioria da população, porque eu sou uma mulher branca, e eu tenho consciência disso. E aí, ela chamou outras mulheres também para ser parte desse projeto político que se tornou a bancada feminista, que são mulheres que representam lutas diversas. Eu não posso dizer que eu represento todas as mulheres negras, não posso. Mas eu posso dizer que eu represento lutas de movimentos sociais que eu construo com muita força e com muito afinco, que são a Marcha de Mulheres Negras, que é o Movimento Negro Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra, que é o movimento de defesa intransigente dos direitos humanos. Isso eu posso dizer que eu represento. Eu posso dizer que eu represento o movimento de juventude que eu ajudei a fundar e construir, que organiza as jovens periféricos em cursinhos populares, que organiza jovens em universidades. Eu posso dizer que a Carol representa o movimento que ela constrói, que é a Associação
Associação Brasileira de Intersexos, que ela constrói o movimento HIV/AIDS e luta por políticas públicas muito fortes aqui na nossa cidade, que a Natália e a Daphne representam uma luta muito forte pela justiça socioambiental, que é a luta pela defesa dos povos indígenas na cidade, que é a luta pela defesa para que a população periférica não seja empurrada para a área de manguezal, não tenha que conviver com lixão em céu aberto. A luta que a Daphne representa também dos trabalhadores precarizados por aplicativos. Então, eu tenho muita sorte quando a gente fala sobre representatividade, que é de saber que eu estou andando com um bonde que constrói muita luta concreta na rua há muito tempo. E isso é muito importante para a gente. É uma luta por representatividade, sim, mas não é a luta por representatividade vazia. É a luta para fazer ecoar na Câmara dos Vereadores e Vereadoras a voz dos movimentos sociais. Isso para a gente é fundamental. Só ser preto não basta. Ser o Fernando Holliday não basta. Chegar na Câmara e defender o fim das cotas, chegar na Câmara e defender a extinção do feriado do dia 20 de novembro, que é um dia de luta e resistência histórica do povo negro em São Paulo, não nos basta. Então, o que basta para a gente é isso que a gente faz. É essa construção coletiva do movimento feminista que está na base, que está na raiz e que representa lutas concretas em muitos cantos da cidade. Então, é por isso que eu agradeço também muito aqui, encerrando o espaço para vocês, agradeço o Júlio pelo contato, agradeço a todos vocês. Estou super à disposição, estamos super à disposição para conversar com vocês sobre temas diversos, sempre que precisar. Contem conosco e nos ajudem também a levar a bancada feminista para a Câmara dos Vereadores e Vereadoras em São Paulo, 50900, dia 15 de novembro. É isso. Quem não vota ainda, falem com as outras pessoas para votar. Siga nossas redes sociais, fortalece nossas redes sociais. Eu tenho Instagram, vou colocar aqui o meu Instagram, que é panunes_, e vou colocar o da bancada também, que é Bancada Feminista PSOL. Deixa eu ver se escrevi certo. Bancada Feminista PSOL. Pra vocês nos acompanharem nas redes também. Valeu, Júlio. Show. Muito obrigado. Eu agradeço de coração. A Mari vai encerrar, deixa eu falar, mano. Calma. Já vou deixar formalizado. Lógico. Mas já vou deixar formalizado. Vou deixar formalizado o convite para quando nós estivermos presencialmente, vocês virem conhecer o projeto e ministrarem aulas com a gente aí. A gente gosta sempre, Paula, de trazer profissionais para falar com os nossos estudantes, porque é um incentivo enorme, cara. Você, com todo esse seu conhecimento aí na área do direito, seria fantástico aí que os nossos estudantes pudessem ter a oportunidade de conhecer. Então já fica aí o convite, tá bom? Muito obrigado mesmo. Mari, você... Mari, você tá muda. Vocês estão ouvindo ela? Sim. Meu áudio voltou? É minha irmã. É minha irmã, Aurea Juliana. Sou irmã do Júlio. Senhorita não, né? Mas eu sou irmã do Júlio. Gostei bastante, achei bem interessante. Acho que tem que fazer esse trabalho que vocês desenvolvem na Zona Leste, acho bem bacana, aí no Jardim Nazaré. Tem que fazer isso mesmo para a gente não ter uma sociedade nem uma juventude tão alienada como nós vemos hoje, né? Com certeza. Vai, Mari. É isso, gente. Muito Mari, obrigada. agora te ouvimos. Voltou, né? Então tive que sair e voltar. Agora foi. Gente, muito obrigada pela participação. Sigam as meninas nas redes sociais. Fortaleçam aí as meninas que representam. Bom final de semana para todo mundo. E é isso, Paula. Muito obrigada pela participação. Espero encontrar você de novo, dessa vez, talvez, de uma forma presencial, né? Muito melhor do que essa EAD. Muito obrigada, gente, que participou. E bom final de semana. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa semana, Muito pessoal. obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Explicação. Mari,
Coloca no grupo deles esses dados que ela colocou aí das redes sociais, fazendo favor, filha. Obrigado, gente. O que foi que você falou aí, Mari, e aí depois eu não ouvi? Não, pedi para colocar das redes sociais, colocar no grupo pra gente lá. Vai ser legal, todo mundo participar. Tá, obrigado, gente. Boa noite, valeu. Top, Gerson, boa noite.